Saudações, estudantes do terceiro ano. Vejam só, aqui esse vídeo é estritamente para resolver questões do exercício postado semana passada. Então vejam só, eu vou lendo assertivas e falando se é certa ou errada. Então vamos lá, começa assim. Um dos problemas da inflação, o preço das mercadorias sobe e os trabalhadores que têm sua renda fixa em determinada faixa salarial têm o seu poder de compra reduzido, o que acaba aumentando o já tão penoso custo de vida. É verdade. A inflação corresponde, falando em níveis práticos, o poder aquisitivo do seu salário já não compra as mercadorias que você comprava antes. O preço das coisas aumentou e o seu salário não aumentou acompanhando. Então, isso é um processo inflacionário. E, com certeza, as maiores vítimas da inflação são os trabalhadores que muitas vezes recebem rendas fixas, né, salários fixos, e que não têm aumentos que acompanham a inflação e o seu poder aquisitivo vai diminuindo, né, seu poder de compra, ok? O plano real, né, que o Brasil tinha uma inflação, principalmente na década de 80, galopante, imensa. O plano real ele surgiu em 1994 e ele estabilizou, né, trouxe o real como moeda e controlou a inflação que nós tínhamos, a superinflação, uma coisa terrível, né? Então é verdade. No governo militar, principalmente entre 69 e 63, a economia experimentou uma onda de crescimento propiciado pelo chamado milagre econômico. Realmente, teve um período onde, no governo militar, onde a economia parecia robusta, mas ao término do governo militar nós herdamos desse período uma hiperinflação, isso por questões de investimento equivocadas, questões de da economia mundial mudando também. Isso fez com que o Brasil sofresse que o milagre econômico fosse uma ilusão, né? por não ser duradouro, né? E deixar a inflação como... porque foi um momento de grandes obras, de grandes empreendimentos do Estado, mas que posteriormente resultou nesse processo inflacionário. Muito bem. Com a abertura política, né, com o fim do regime militar, que durou de 1964 até 1985, com a abertura política e o fracasso do tido milagre econômico brasileiro, começa tempos de hiperinflação. Foi o que nós falamos aqui. O governo de Dom Pedro I foi inaugurado por uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas usadas na compra efetiva de nossa independência. Isso é verdade, né? Para conseguirmos, na verdade, tornarmos a nossa independência real, houve uma espécie de indenização nesse valor que eu acabei de citar, que eu acabei de ler aqui. Não existe inflação no Brasil hoje. E no passado o Brasil nunca sofreu inflação. É uma alternativa totalmente errada, né? Hoje a inflação é mais controlada do que na década de 80, mas infelizmente ela vem crescendo, né? E nós sentimos isso com o arroxo salarial, com a diminuição do poder aquisitivo, né? Então isso qualquer dona de casa, qualquer dono de casa quando entra no mercado e vê que com o salário que ele recebe, ele não compra coisas que ele comprava há 6 meses atrás ou um ano atrás, a gente chama de inflação, né? E na verdade a gente sente muito no bolso e muitas vezes a gente tem que deixar de comprar coisas essenciais por não ter dinheiro quando a inflação ela está descontrolada. Então, as oscilações do mercado internacional, a corrupção política e o nosso atraso econômico acabam possibilitando a deflagração de diversos processos inflacionários. Corretíssimo, acho que é tudo isso que nós já citamos até agora. Existe um problema da inflação no Brasil, mas existe um controle maior referente à década de 80. Sim, a década de 80 foi marcada por essa hiperinflação.
ali no governo Sarney, que foi o primeiro governo civil posterior aos governos militares, e era uma coisa terrível, assim, né, de as pessoas iam no mercado, recebiam o seu salário e compravam tudo naquele dia, porque um dia seguinte, 2 dias, os preços já eram diferentes, já tinham subido, né? Depois do sucesso do Plano Real, os níveis inflacionários da nossa economia, excetuando alguns momentos de crise momentânea, passaram a alcançar níveis suportáveis ao desenvolvimento e o custo de vida de uma considerável parcela dos trabalhadores. É verdade. Por quê? Eu me lembro que antes do real, né, o Cruzeiro Novo, Cruzado Novo, eram dinheiros marcados, né? Marcados assim, eu digo, pelo excesso de zeros, né? Porque o dinheiro ia desvalorizando. Então hoje, por exemplo, se você compra uma coisa com real, daqui com a hiperinflação, daqui a 3, 4 dias, você vai precisar de R$ 10 para comprar a mesma coisa. E o dinheiro, ele ia perdendo o valor, então iam se fazendo novas notas, iam alterando, porque praticamente você levava uma fortuna para comprar pães, porque o dinheiro ele já não valia mais, né? Um real ali, trazendo para a moeda de hoje, ele já não comprava o que você comprava antes, então você tinha que levar mais. É uma coisa assustadora, né? Então, o Plano Real foi implementado no governo de Getúlio Vargas? Não, foi implementado no governo do Fernando Henrique, né? Ali no final do governo Itamar, né, que assumiu com o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, e aí começou um processo e que se consolidou ali no governo Fernando Henrique, ok? A criação do real, que é a nossa atual moeda. A desvalorização da moeda chegou a tal ponto que os produtos do supermercado, por exemplo, eram reajustados mais de uma vez ao dia. Olha só que terrível. Você ia pela manhã, comprava café. À tarde ele já estava em outro preço. Que loucura, né? O governo tentou até artificialmente controlar as leis de mercado e tentar evitar com congelamentos de preço, mas isso criava brigas entre fornecedores e mercados e desabastecimento, falta de produtos, porque muitos comerciantes e também fabricantes não queriam congelar os preços. Era uma situação, era o caos, de fato, assim, terrível. Para quem viveu esses tempos, era assustador. Continuando aqui. O Plano Real propôs um projeto de reestruturação da economia nacional baseado em uma nova moeda que levava o mesmo nome de Plano Real, não, né? De Real, ok? Na década de 80 existiu uma imensa inflação, já falamos, o Brasil hoje busca condição de nação emergente. Na verdade, o Brasil, com a África do Sul, com outros países, ele teve principalmente aí na última década, uma significativa crescimento, e isso também se mede com o IDH, com o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o Brasil, na minha infância e adolescência, era uma promessa de um país, de uma grande potência. Na minha fase adulta, isso parecia estar se concretizando, mas nós ainda estamos numa longa caminhada para ser considerado um país emergente, um país de primeiro mundo, né, usando essa nomenclatura antiga. E, contudo, nós sofremos aqui, fomos surpreendidos com essa pandemia, e então a gente tem que continuar aí trabalhando muito e para que a gente possa transformar essa nação num grande país, numa grande nação. Um grande abraço.